Pastor Wallace está gritando aqui atrás, vamos cantar, vamos cantar. Nós já cantamos bastante. Então dá um dó aí, irmão. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala. Aleluia. Toca-me. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Última vez. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. E Deus vai falar assim conosco. Versículo 1 do capítulo 47 de Ezequiel. Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aleluia. As águas entram no mar morto e as águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio.
E haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia. Que texto lindo. Eu estou com aquela mesma sensação aqui de sexta-feira. Às vezes é difícil falar depois de ler a Bíblia. Palavra significa expressão da voz. Deus está falando conosco da existência de um rio. E aonde esse rio passa, o que está morto ganha vida. O que está improdutivo passa a produzir. O que está sem folha volta a ter folhas. E quem se alimenta dessas folhas ainda tem remédio. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Mesmo no tempo da seca, as suas raízes vão lá, profundas raízes. Vão lá onde o lençol freático passa, e as folhas não murcham, nem secam. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre isso, sobre raízes profundas, sobre vida com Deus, sobre relacionamento com Deus. Analisar esse texto pela ótica da intimidade com Deus, pela ótica da obediência a Deus. Porque este texto é um convite de Deus. É um convite que Deus está fazendo a nós nessa noite, a mim e a você. Caminha mais, aprofunda mais, se envolva mais. É um convite para que você perca o controle da sua própria vida e se entregue ao reino de Deus, ao controle de Deus, à soberania de Deus. É um convite para que você perca os teus pés no chão. Porque o profeta foi sendo convidado a entrar nas águas, até perder o controle de si mesmo, e aquelas águas o conduzirem, a levarem. Porque enquanto os nossos pés estão no chão, nós temos o controle de nós mesmos. Nós podemos voltar, nós podemos parar, nós podemos limitar a nossa vida com o Senhor, podemos ter o controle, podemos dizer a Deus: não, Senhor, nessa área da minha vida o Senhor não entra. Podemos escolher o que ser, podemos escolher o que obedecer, podemos determinar a Deus aonde Ele pode entrar ou não na nossa vida. Mas o Senhor nessa noite está nos convidando: olha, tira os teus pés do chão e deixa eu conduzir a tua vida por completo. Entre nesse rio, se entregue totalmente a mim. Billy Graham, pregando em um país da África, em um desses países onde muitas pessoas são deficientes, perderam pernas por causa das minas terrestres. E Billy Graham faz um apelo. E um homem que havia perdido as suas duas pernas, bem cá no princípio, arrastando, foi lá na frente, entregando-se a Jesus. E ele pergunta a Billy Graham: Billy Graham, Deus aceita um homem pela metade?
Billy Graham responde a ele: filho, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega inteiramente a Ele. O que Deus não aceita, meu filho, é um homem inteiro que se entrega pela metade. Em nome de Jesus, Deus está convidando a você nessa noite: se entregue inteiramente a mim, para que nós sejamos como as varas de amendoeira de Arão, que foram colocadas numa tenda, e quando eles chegaram lá no outro dia, aquelas varas de Arão, elas floresceram, deram fruto. E o interessante daquela vara de amendoeira de Arão é que elas floresceram sem ter raiz na terra. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Sem raiz na terra, mas florescendo e dando fruto, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ezequiel é um livro de profundas revelações de Deus. Ao lermos este livro, irmãos, nós percebemos claramente que o que Deus está querendo de nós, o ensino do profeta Ezequiel, era que cada um fosse responsável por conduzir a sua vida espiritual diante de Deus. E este é o desejo do meu coração, é isso que eu ensino na minha igreja. Eu não ensino na igreja que a igreja dependa de mim, mas dependa de Deus. Deus não me chamou para ser controlador de rebanho, para ser dominador de rebanho. Deus não me chamou para que eu faça com que as pessoas dependam de mim para servir a Deus. Deus chama uma atenção de uma das igrejas do Apocalipse, exatamente por isso, e chama tais homens que assim se colocam diante da congregação como nicolaítas. Os nicolaítas eram homens que se colocavam como mediadores entre Deus e o povo. Em nome de Jesus, irmãos, isso acabou com Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, para fazer com que você aprenda a conhecer a Deus e viva na presença do Senhor, não dependendo do pregador, não dependendo do cantor, não dependendo do pastor Wallace, não dependendo do irmão espiritual, do profeta, do que profetiza, não, mas você caminhando com Deus, em nome de Jesus Cristo, sem mediador algum, em nome de Jesus, olhando firmemente para aquele que é o autor da nossa fé, Cristo Jesus. Aleluia. Ame pessoas, admire pessoas, mas que o teu relacionamento seja com Deus, direto, ligado com o Senhor, porque Jesus abriu esse caminho, o véu se rasgou, e tanto eu quanto você podemos entrar na presença do Senhor. O Senhor quer usar você, o Senhor quer falar com você, o Senhor quer levantar você. Em nome de Jesus Cristo, o livro de Ezequiel nos mostra isso tão claramente, que você é responsável pela tua vida espiritual. Ninguém mais é responsável por você, a não ser você mesmo. É por isso que quando pessoas que são idolatradas caem, erram, se desviam, levam uma leva de gente junto com elas. Aprenda a depender de Deus, a ter a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus. Percebemos no livro de Ezequiel que Deus esperava que a nação de Israel vivesse uma vida nova na presença dele, que houvesse um conserto, uma reconciliação, uma volta. E se você está desejando intimidade com Deus, se você está desejando obedecer a Deus, ser conduzido por Deus em uma novidade de vida, e está disposto a entrar neste rio nessa noite, baseado nisso que eu quero compartilhar um pouco da experiência de Ezequiel com você. Eu quero falar para aqueles que querem conhecer a Deus, para aqueles que já foram tocados pelo Espírito Santo desde o início desse culto, de que precisam se aproximar do Senhor, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, ter vida com Deus. E tem algumas verdades extraordinárias nesse texto na nossa vida. Em primeiro lugar, que nós olhamos para este texto,
A Bíblia diz no versículo 1 que o homem me fez voltar à entrada do templo. Templo, no Velho Testamento, era onde Deus habitava, era onde Deus manifestava a sua glória, a sua Shekinah, muitas vezes aonde estava a arca do Senhor, aonde os sacerdotes entravam. Hoje não, glória a Deus, nós temos a presença do Senhor disponível a qualquer tempo, em qualquer lugar, dentro do nosso quarto, no alto do monte, na igreja, nas ruas, no trabalho. O véu se rasgou, Jesus abriu o caminho, nós podemos entrar na presença de Deus. Mas o local onde tudo começou na vida de Ezequiel, nessa experiência, era onde o Senhor estava. Se nós queremos uma profundidade com Deus, precisamos entender que tudo começa nele. Precisamos nos voltar para Ele, para a presença dEle. Porque a Bíblia diz que porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, eternamente amém. Eu gosto muito desse texto de Paulo, um dos primeiros textos bíblicos que eu decorei na minha vida. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para que tenha dele receber alguma coisa? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente, amém. Você tem que estar onde Deus está, em nome de Jesus. Você tem que se voltar para Ele. Infelizmente nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Até a expressão "se Deus quiser" tem fugido da boca das pessoas. A gente que ouve muita gente, e eu ouço muitos sonhos, eu ouço muitos projetos, eu ouço muitos planos, mas eu não estou ouvindo as pessoas dizerem "se Deus quiser", ou se importarem com o aval de Deus, com a palavra de Deus. Eu vou, eu faço, eu abro, eu fecho, eu mudo, eu desfaço. E às vezes as pessoas chegam colocando as situações diante de nós, já com a decisão tomada. Aí eu falo: mas você está tomando apenas o meu tempo. Se você tivesse vindo aqui para que nós oremos e busquemos de Deus uma resposta, é uma coisa, mas Deus existe, irmãos, e a Bíblia diz que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Nós precisamos incluir Deus em nossas decisões, em nossos planos, em nossos projetos, e falar: Senhor, eu só arranco daqui se o Senhor for comigo. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, eu não vou mais conduzir este povo. Antes disso Deus fala: eu vou consumir este povo, Moisés, e vou começar uma descendência nova através de você. Moisés se intercede, fala: não, Senhor. E Deus então diz a Moisés: Moisés, então tá bom, eu vou enviar um anjo para conduzi-los. Deus disse: não, Senhor, obrigado pelo anjo, mas se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. É assim que devemos viver, irmãos. Incluir Deus em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Se volte para Ele hoje, se volte para a presença dEle. No teu lar, na tua família, na tua vida, nos teus negócios, é Deus, tudo é Deus, 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 tudo é Deus, tudo é Deus. Eu dobro meu joelho diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, conduz a minha história, Senhor, me mostra o caminho, porque a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá nos caminhos que ele deve escolher, diz a Bíblia. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 30, quando olhares para a direita ou para a esquerda, então ouvirás por detrás dos teus ouvidos uma voz que diz: este é o caminho, andai por ele. Evite erros. Se volte para a presença de Deus, se volte para Deus. E Deus continua na trajetória ali. Depois de estar no templo, o homem tomou um cordel para medir e conduziu o profeta aos seguintes passos. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Tornozelo faz alusão aos pés.
Águas que começam lavando os pés. Se você quer ter intimidade com Deus, irmão, tem que lavar o pé. A água tem que lavar, porque o pé está em contato com a terra, com o mundo, com a sujeira, com o pó. Em nome de Jesus, toda sujeira, todo o cansaço da caminhada, em nome de Jesus Cristo, começa pelo pé. Quando Moisés foi aproximar do milagre, da bênção de Deus, aonde Deus estava se manifestando na sarça, Deus disse: tira a sandália do pé, a terra em que tu estás pisando é terra santa, é terra santa, é terra santa. Não existe comunhão, não existe intimidade, não existe alguém que se relaciona próximo de Deus sem santidade, sem santidade, sem santidade, sem se distanciar do pecado, sem lavar os pés, sem perder a sujeira da terra, o pó da terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que nos afastar do pecado, tomar nojo do pecado, birra do pecado, santificar a nossa vida na presença do Senhor. Eu costumo dizer que a voz da eternidade continua ecoando, dizendo: sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Por que a palavra de santidade está sumindo dos púlpitos? Por que, irmãos? Porque se não se fala mais de santidade em muitos lugares por aí? E o pecado entrando, o pecado entrando, o pecado entrando, o divórcio entrando, a prostituição entrando, o adultério entrando, a pornografia entrando, a mentira entrando. Se a gente fala para jovens hoje sobre santidade, sobre castidade, sobre se preservarem até o dia do casamento, meu Deus, os olhos se esbugalham. Há uma expressão de espanto. O que é isso que esse homem está falando? Mas os profetas na terra, verdadeiramente homens de Deus, continuarão falando contra o pecado, continuarão falando que Jesus também perdoa o pecado, que Jesus lava o pecador, que tem solução para o pecado, é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus de Nazaré. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Oh, maravilha. Tem solução para o pecado, é o sangue do Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus passando pela primeira vez, ele aponta o dedo para Jesus, é a primeira coisa que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, maravilha, eu sinto a presença do Senhor. Se você sente a presença de Deus aqui, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, maravilha. Nós não podemos nos sentir confortavelmente no pecado. A palavra do Senhor nos confronta a sair dele, a abandoná-lo e a santificar, a lavar os nossos pés. O primeiro passo para quem quer ter vida com Deus é lavar os pés desse mundo pecaminoso, se aproximar de Deus por meio da santidade. E a experiência continua. E a Bíblia diz no versículo 4: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que agora me davam pelos joelhos. As águas chegaram aos joelhos, aprofundou mais um pouco. Você decidiu se aproximar de Deus, ter intimidade com esse Deus tremendo. Começou pelos pés, abandonando o pecado. Agora a água chega no joelho. Agora você começa a orar. A água no joelho nos fala de humildade. A água no joelho nos fala de prostração. A água no joelho nos fala de oração.
Não tem como conhecer a Deus sem orar, irmãos. Orar, culto de oração, segunda-feira, esteja aqui. Você que quer aproximar de Deus, é oração, é a chave, nós entramos na eternidade, nós invadimos no bom sentido o céu, nós chegamos na presença de Deus, nós chegamos junto ao trono da graça de Deus, quando oramos. A oração é a expressão da nossa fé, é orar. Água no joelho nos fala de prostrar, é humilhar. Não é aquela oração, Senhor, eu determino, eu declaro, misericórdia. Tira isso do seu vocabulário cristão, porque quem determina é Deus. O absoluto é Ele, o dono da ordem é Ele, quem faz é Ele, quem desfaz é Ele. A nós cabe a humilhação diante dEle. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Em nome de Jesus, se você quer conhecer esse Deus, se humilhe diante dEle. Se você quer conhecer esse Deus, ore. Se você quer conhecer esse Deus, deixa a água bater no seu joelho e se prostre em oração diante do Senhor. Derrame as suas lágrimas e fala: Senhor, eis-me aqui. Jesus disse: quer ser respondido, quer falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto. O Pai em secreto te ouvirá e te responderá. Pedi e dar-se-vos-á, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, diz o Senhor dos Exércitos. Ore, ore, ore. Haverá coisas que Deus só fará na tua vida se você pedir. Aleluia. Lavar os pés, água no joelho, eu me prostro, eu me humilho e oro. Mas o profeta caminha mais um pouco, e ainda no versículo 4, a Bíblia diz que ele mediu 1000 mais 1000 e me fez passar águas que me davam pelos lombos, pelas costas, que faz alusão à cobertura, a começar com os pés limpos diante do Senhor, a resgatar uma vida de oração. E as águas de Deus agora começam a nos cobrir, e Ele começará a fluir sobre a nossa vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu santifiquei, eu orei, a glória de Deus começou a cobrir a minha vida. As águas começaram a chegar nos meus lombos. Eu agora estou completamente envolvido com Deus. O quanto nós queremos estar envolvidos com Deus hoje, irmãos. Ele foi conduzido a um nível de água pelo corpo inteiro. Agora ele não podia mais controlar. Águas que não podiam passar se não fosse a nado. As águas agora levam o profeta e demonstram um nível de total dependência de Deus. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Você quer conhecer, você quer aproximar, você quer intimidade, você quer comunhão, você quer ser usado, você quer pregar, você quer orar, enfermo ser curado, você quer ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, não tem pecado nenhum nisso, pelo contrário, você deve desejar isso na tua vida. Mas tem preço, tem preço, tem santidade, tem oração, tem uma cobertura do Espírito Santo. Enquanto muito está rindo, você está chorando. Enquanto muito estão comendo, você está jejuando. Enquanto muitos estão na festa, você está orando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e buscando ao Senhor. Isso vale para você que é obreiro, que quer servir no reino do Senhor, em nome de Jesus. Tem oração, tem vida, tem cobertura espiritual, tem uma vida que é conduzida pelo Espírito Santo. Agora o profeta é conduzido a um nível de água pelo corpo inteiro, água que não podia passar se não fosse a nada. O que Deus quer é que nós dependamos dEle em tudo. Você agora não tem controle mais, o seu pé não está na terra. Agora Deus te leva para onde Ele quiser. Agora você não oferece mais resistência a Deus.
Deus está dizendo para você nessa noite: não ofereça mais resistência a mim, e deixa eu trabalhar na tua vida. Não ofereça mais resistência, não finque mais os seus pés e fala: daqui eu não saio, porque Deus está trabalhando na tua vida hoje, te trazendo de volta para a presença dEle. Perde o controle de você mesmo e aprenda a novamente depender de Deus, e você dizer a Ele: Senhor, agora o meu ir e vir pertence ao Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, diz o Senhor dos Exércitos. É a vontade de Deus. O grande desafio da vida cristã é vencer nós mesmos. Não é vencer o diabo, não, é vencer nós mesmos. É vencer a nossa natureza teimosa, pecaminosa. É vencer o domínio sobre nós mesmos e falar: Jesus, a minha vida é tua. Cansei de errar, cansei de dar com murro em ponta de faca, cansei dos meus erros, cansei, Senhor. Eu agora me lanço, eu agora me entrego, eu agora dependo. Eu quero viver totalmente dependente do Senhor, envolvido com o Senhor. Assim como o profeta foi cuidadosamente conduzido e deixando-se conduzir, Deus quer que permitamos ao seu Espírito nos conduzir ao centro da sua vontade. O grande desafio da vida cristã é vencermos a nós. Jesus nos ensinou isso no Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Não o cálice da cruz, porque em nenhum momento Jesus pensou em desistir dela. Era o cálice do sofrimento e da angústia daquele momento em que o seu suor se transformou em sangue. Mas ele disse: contudo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando pediram a Jesus: nos ensina a orar, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Para terminarmos, eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite. Já estamos terminando. Em qual profundidade você está? Quero terminar com essas perguntas em nome de Jesus. Agora é a hora do Espírito Santo. Qualquer movimentação, pare. Em qual profundidade você está no teu nível de comunhão, de intimidade com Deus? E outra pergunta séria que eu quero te fazer nessa noite: em qual profundidade você deseja estar? Aonde você quer ir? Você é aquele que: não, aqui para mim já está bom. Ir na igreja domingo à noite já está bom demais. Dou até uma ofertinha de vez em quando. De vez em quando eu oro, leio a Bíblia. Agora, há umas áreas na minha vida que essa aí não. Você tem todo direito. Aonde você quer estar, o que você quer viver, o que você quer conhecer de Deus? Eu posso te garantir uma coisa: Deus é muito mais do que aquilo que você já conheceu que Ele é. Deus é muito mais daquilo que eu já conheci que Ele é. As suas experiências podem ser muito maiores do que todas que você já teve. O seu conhecimento de Deus ainda é tão pequeno acerca do que Ele é. Há um caminho tão longo ainda a ser percorrido no conhecimento de Deus em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e de tudo aquilo que nós pensamos. Um relacionamento superficial, quando as águas cobrem apenas os pés, ou nem os pés estão nas águas, cobrindo apenas algumas áreas da sua vida, ou mergulhado plenamente no querer e na vontade de Deus para a sua vida. Decida hoje até onde você quer ir, até onde você quer conhecer desse Deus tão maior do que aquilo que nós conhecemos dele, de um Deus tão mais profundo, do lugar mais fundo que nós já fomos, de um Deus que pode te surpreender com tantas coisas extraordinárias. Nós vamos nos colocar de pé. E eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A sua vida junto com a minha.
porque eu sei que Deus pode me levar muito mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que a fidelidade dele pode me levar muito mais além. E a grande pergunta é: aonde você quer ir? Você quer ficar com o controle da tua vida, ou você quer ser levado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, dependente do Senhor? Há uma velha canção que diz: teus olhos revelam que eu nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso ocultar, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que tua fidelidade. Eu quero orar por você. Me enche de tua paz. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você que talvez está aqui nessa noite e que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero dizer a você: você não pode sair daqui nessa noite sem entregar a sua vida a Jesus. Tudo sabes. Sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sair daqui salvo, sair daqui perdoado. Talvez você tenha frequentado a igreja, talvez você está aqui nessa noite e ainda não fez isso. Eu quero perguntar, toda a igreja com os olhos fechados intercedendo. Sabe por quê, irmãos? Quando isso acontece, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que anjos do Senhor estão aqui. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, tem festa no céu. E eu imagino que tem um anjo aqui, que quando o pecador se arrepende, ele manda uma mensagem para a eternidade. Estou falando para você entender melhor. Olha, pode começar a festa, porque um pecador se arrependeu dos seus pecados. Tem alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a sua mão e fala: eu quero me entregar a Jesus. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez isso, faça isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Amém. Deus abençoe, irmã. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Na sexta-feira tinha muitas pessoas aqui que ainda não haviam se entregado a Jesus. Talvez você que veio aqui na sexta vai fazer isso hoje. Mais alguém? Em nome de Jesus, os irmãos da igreja ficam ligados e tragam esses irmãos que levantou a mão aqui à frente. Pode vir aqui à frente, eu quero abençoar vocês. Em nome de Jesus Cristo. Tem festa no céu.
Tem pessoas se entregando a Jesus. Pode vir aqui à frente. Faça isso rápido, faça isso correndo. Pode vir, amado. Em nome de Jesus. É entrar no rio da salvação. É o maior e melhor rio. O rio da salvação. O rio que salva, que lava os teus pecados. Irmãos da igreja, abraça esses irmãos. Em nome de Jesus. Olha a música aí da mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Se tem mais alguém para entregar sua vida a Jesus, pode vir. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui. Alecai, anda, salabragai. Rica, salablanda, astubinévia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja glorifica o Senhor. É dia de festa. É dia de salvação. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você que talvez está afastado de Deus e nessa noite quer dizer: Jesus, eu quero voltar para os teus rios, eu quero voltar para a tua presença. Você está convidado a vir aqui à frente também, em nome de Jesus Cristo, restaurar a sua vida com o Senhor. Pode vir em nome de Jesus Cristo. Grande amor, águas que correm do trono. Aleluia. Amém. Águas que Glória a curam, que limpam. Glória a Deus. Volte para Jesus, volte para o rio. O lugar mais seguro é dentro do rio. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Agora eu quero convidar você, o último apelo que eu quero fazer nessa noite. Você que quer se aproximar, se aprofundar no seu conhecimento de Deus. Você que nessa noite vai dizer a Deus: Deus, eu já caminhei com o Senhor, mas eu quero ir mais. Eu quero ir mais além. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero convidar você que quer ser mais íntimo, ter mais comunhão. Pode vir. É dia de festa, é noite de festa. O Senhor vai te encher, o Senhor vai tocar. Que coisa linda, irmãos. Deus está aqui. Essa é o conselho de Deus para essa noite. Se aproxime, me conheça mais.